Olá pessoal, continuando então, vamos para mais uma aula ainda falando sobre o assunto que é razão e proporção. Questão de número 20. Você vai ver agora, pessoal, como é que você faz para trabalhar quando você tem o caso de questões que envolvem a parte de grandezas diretamente e inversamente proporcionais, certo? Então vamos dar uma olhadinha aqui rápido na questão de número 20. Sejam x e y duas grandezas inversamente proporcionais. Se x sofre um acréscimo de 25%, o decréscimo percentual sofrido por y é. O que é que eu tenho? Quando é que eu caracterizo grandezas diretamente e inversamente proporcionais? Grandezas diretamente proporcionais, pessoal, são aquelas grandezas onde o aumento de uma implica no aumento da outra, que a redução de uma faz com que a outra também seja reduzida. Ora, pessoal, entenda que quando a questão diz que as grandezas são inversamente proporcionais, o que é que eu vou ter? Eu vou ter uma aumentando 25%, enquanto a outra vai ter o quê? Um decréscimo. De quantos por cento? Não sei. Tiago, uma questão como essa eu não consigo montar. A minha maior dificuldade é ler o enunciado e transformar para uma situação onde eu possa de fato resolvê-la. Pois eu vou te explicar exatamente como é que você transforma enunciado em expressão para a resolução, ok? Vamos então grifar o que de fato é importante. X, grandezas inversamente proporcionais. X, acréscimo de 25, e ele pede então o decréscimo percentual sofrido por y. Vamos lá. Ó, toda questão com esse cenário, você vai fazer assim. Vai colocar grandeza 1, grandeza 1 e grandeza 2. Pronto. Grandeza 1, grandeza 2. Lembre-se, a grandeza 1 é justamente a variável x. E a grandeza 2, a variável y. Ok? O que vai acontecer agora? Vamos lá. Atenção, preste bem atenção. Pessoal, grandeza 1, grandeza 2, certo? No caso da grandeza 1, o início da grandeza 1 é o todo, o 100%. O início da grandeza 2 também o 100%. Vixe, Thiago, não entendi. Pois pronto, deixa eu te explicar. Quando você estiver trabalhando numa questão, como nesse caso, ele fala de duas grandezas e que uma aumenta 25% e pergunta quanto a outra vai reduzir, lembre-se, em nenhum momento eu estou dizendo que a grandeza x e a grandeza y representam o mesmo valor. Não. Mas entenda que se x for igual a 5, esse 5 para o x é o 100%. Se a grandeza y for 7, esse 7 para o y é o 100%. Então, percentualmente falando, o início da questão, as duas grandezas estão representando a mesma coisa, representando 100%. Ok? Então, vamos lá. Nesse caso, o que é que eu vou ter? Grandeza 1, grandeza 2. 100, 100. O que é que vai acontecer agora? A primeira teve um acréscimo de 25%. Então, vamos para 125. O que acontece com a grandeza número 2? Não sei. Vou colocar aqui um certo K. Vou colocar uma seta para baixo e vou colocar uma seta para cima. Seta apontando para baixo significa dizer que uma seta apontando para baixo e uma seta apontando para cima significa dizer que eu tenho grandezas inversamente proporcionais. Então, tá aqui, ó. Inversamente proporcionais. Vou já repetir. Então, fechando a questão. Já? Sim. Já vamos fechar a questão. Então, o que é que eu vou ter? 100 está para 125, assim como K está para 100. Opa, Thiago, você inverteu, exatamente, por conta dessa seta. Ó. Uma para baixo, a outra também deve ficar apontando para baixo, por isso eu vou inverter. K sobre 100. Vamos, então, simplificar. 25, 25, fico com 4, fico com 5. Posso simplificar um pouco mais. 1 e aqui 20, ó. Dividir por 5, os dois. Nesse caso,
o que é que eu vou ter? Vamos ficar com 4 está para 1, assim como o K está para 20. Multiplicando em cruz, K igual a 80%. Tiago, não tem essa opção. É a minha resposta. Graças a Deus. Ainda bem, pessoal, que você não tem a resposta 80. Mas como assim, Tiago? Pessoal, vamos interagir mais com a questão. São duas grandezas, grandeza 1 e grandeza 2. Cada grandeza representa o todo, 100% no início. Só que um aumenta 25%, então se é 100 e vai aumentar 25, vai para 125. A outra vai cair, não sei para quanto, chamei de K. Quando eu monto a relação das setas, uma ficou o contrário da outra. Uma é diretamente, aliás, as grandezas se relacionam de forma inversamente proporcionais. Então, ó, um contrário da outra. Quando você vai montar a equação, você deixa as duas no mesmo sentido, que foi o que eu fiz. 100 sobre 125, K sobre 100. Fui simplificando até encontrar que o K é igual a 80, ou seja, o K vale 80%. Pessoal, se o K inicia valendo 100, aliás, a grandeza Y começa valendo 100 e termina valendo 80, você assim pode afirmar que nós tivemos uma redução, que é o que ele queria saber, de 20%. Redução de 20%. Pronto. Aí. E a resposta correta passa a ser o item A. Redução de 20%. O item A. Beleza? Então vamos fazer uma rápida revisão dessa questão, mostrar rapidinho de onde foi que surgiu cada cenário. Lembre-se, não tem como dificultar. Toda questão que ele disser grandezas diretamente proporcionais, aí você deixa do mesmo jeitinho e monta a equação do mesmo jeito. Grandezas inversamente proporcionais, você monta e vai inverter no final e vai ajeitar. Não se preocupe, porque essa história de adaptar as setas, você vai ser treinado lá na parte de regra de 3. Quando eu começar a resolver as questões de regra de 3, você vai ver exatamente isso, como funciona cada situação. Beleza? Mas por enquanto já dá para ter aí essa amostra grátis. Vamos revisar a questão? Vamos lá. Sejam x e y duas grandezas inversamente proporcionais, setas em sentidos opostos. Ó. Se x sofre um acréscimo de 25%, então eu imaginei aqui, ó, 100, 100. O 100%, 100%. Eu não coloquei aqui o símbolo de percentual, mas se você quiser, pode ficar à vontade, porque ele vai ser cancelado. No final você vai resolver sem a existência dele, não tem problema. Então, 100, 100. O início da questão, as duas grandezas estão valendo 100%. 100, 100. A primeira grandeza, pessoal, aumenta 25%. Então, sai de 100 e vai para 125. Pronto. A grandeza 2 vai reduzir, claro, porque são grandezas inversamente proporcionais. Enquanto essa daqui sofre um aumento, a outra vai sofrer uma redução. Então, de 100 vai descer para cá. O sentido das setas, tanto faz. Se você quiser, você pode chegar aqui e trocar essa ponta com essa. Não faz a menor diferença. O que você precisa entender é que se você colocar uma para cima, a outra vai ficar para baixo. O que eu preciso é ter as setas em sentidos opostos, para caracterizar grandezas inversamente proporcionais. Aí eu monto, ó, 100, que é o início, 125. Assim como o K sobe sobre 100. Fui simplificando, K 80. 80. Então, quem vai ficar aqui 80? Quer dizer que o 100 aumenta para 125, enquanto que o Y, isso o X, ó, sai de 100 para 125, o Y sai de 100 para 80. Portanto, uma redução de 20%. Item A. Vamos, então, nos preparar para a questão de número 21. Uma questão que segue o mesmo raciocínio da questão 20, porém um cenário um pouco mais delicado. Mas você vai fazer com o mesmo raciocínio. Vamos lá. Questão 21, chegou, leu, marcou o que é importante, monta. Se for diretamente, seta do mesmo jeito. Inversamente, coloca as setas em sentidos opostos, mas no final você conserta na hora de resolver a equação. Beleza? Vamos lá? Lendo e grifando o que for importante. Uma variável y
é inversamente proporcional ao quadrado de outra variável x. Preste bem atenção. Em nenhum momento a questão está dizendo que o y é inversamente proporcional a x. Não. O que a questão está dizendo? Que o y é inversamente proporcional ao quadrado. Eu vou até chamar atenção ao quadrado de x. Para x igual a 3, o y vale 15. Então, se o x for 4, o y deverá ser... Pronto. Vamos, então, resolver a nossa questão. Grandeza 1, grandeza 1, grandeza 2. Pronto. Grandeza 1, grandeza 2. Lembrando que, de acordo com a questão, como é que você vai relacionar a grandeza y? Então, se eu chamar essa daqui de y, y, a grandeza 2 é inversamente proporcional a x ao quadrado. Inversamente proporcional fica uma seta apontando para baixo e a outra seta apontando para cima. Tanto faz quem vai ficar para baixo e quem vai ficar para cima. Não faz a menor diferença. Beleza? Então, analisando a grandeza de número 1 e analisando a grandeza de número 2. De acordo com a questão, se o x for igual a 3, então, cuidado. Nada de colocar aqui 3. Você coloca 3 ao quadrado. Ao comparar, é x ao quadrado. Se o x vale 3, você põe 3 ao quadrado e corresponde a 15. Quando o x for 4, então aqui vai ficar 4 ao quadrado. O meu y vai ser k. Pronto. Tá aí. Tiago, tá começando a ficar mais claro. Estou começando a visualizar melhor o que você está explicando. Boa. Perfeito. Então, pessoal, pensa um pouquinho comigo. Eu tenho grandeza 1, eu tenho grandeza 2. Uma grandeza y, a outra x. Mas a comparação entre elas não é de y com x, é de y com x ao quadrado. Então, se eu disser que o x vale 3, 3 ao quadrado compara com y. Se o x for 5, 5 ao quadrado compara com y. 7, 7 ao quadrado compara com y. Então, você sempre compara com y. Então, pessoal, atenção, muita atenção. Quando você estiver analisando e pensando na questão, lembre-se, poxa, y com x ao quadrado. A primeira informação da questão foi que o x ia ser igual a 3. Então, nada de colocar 3 com 15. 3 ao quadrado, que vale 9, compara com 15. X ao quadrado, x igual a 4. Então, nada de colocar 4. 4 ao quadrado, compara com k, que é o que ele quer. Por que eu tive uma seta para baixo e outra para cima? Pois as grandezas são inversamente proporcionais. Então, você fica ao quadrado. Na hora de montar a equação, vamos ter 15 está para cá, assim como 16 está para 9. Calma, 15 dividido por k, 7 apontando para baixo. Observe que esse rapaz aqui, na realidade, é 16, que é 4 ao quadrado, e esse aqui 9. Então, você tem que inverter a seta. Portanto, o 16 sobe e o 9 desce. Dá para simplificar? Não? Então, continua. 16k igual a 135. Pega o 16, passa dividindo. Vamos encontrar, nesse caso, o k igual a 135 sobre 16. Pronto. Meu k, que é o que a questão queria saber, 135 sobre 16. Resposta correta, dedidado. 135 sobre 16. Só fiz multiplicar em cruz, 16k, multipliquei, 135, passei dividindo. Resposta dedidado, porque ele quer exatamente o y. E o y vai ser esse k que eu coloquei, né? Que é a variável y aqui, Tá? Quando o x for 3,
o y vale 15. Quando o x for 4, o y vale 135/16. Resposta D de dado. Muito legal a questão 21, seguindo o raciocínio da questão número 20. Aqui falando em valores percentuais e aqui falando em potência. Ah, pessoal. Vamos conversar agora sobre talvez as questões assim que você tem sempre na prova de matemática, uma questãozinha de regra das torneiras. Tiago, como é que é? Ainda existe essa regra? Regra das torneiras? Sim, é verdade. E olha só, não é só a Fundação Carlos Chagas que gosta de cobrar. ESAF, há 1 ano e meio, 2 anos, ela colocou sim uma prova onde a primeira questão era exatamente de regra das torneiras. São questões fáceis? Sim. O cenário é sempre o mesmo, o raciocínio você aplica, dá certo para todas as questões, mas em compensação, pessoal, você precisa sim entender bem o processo, entender como funciona. Não adianta o Thiago chegar aqui e resolver simplesmente a questão para você. Não. Eu preciso mostrar como é que é o raciocínio, como é que funciona, de onde é que vem, tá? Vamos lá, olha só, vamos conversar um pouco. Nossa partezinha teórica. Vou colocar aqui, ó, regra das torneiras. Pronto, regra das torneiras. Você disse, Thiago, só dá certo com questões que envolvem essa história de torneira? Não, não se preocupe. Olha só, vem cá. Vamos mostrar aqui 3 situações. Situação número 1. Eu tenho um tanque e estou abastecendo esse tanque. Tá aqui a torneira. E coloquei isso aqui de água. Certo? Pronto. Beleza. Ok. Isso aqui, pessoal, depois de K minutos. Vou colocar aqui, ó. K minutos. Ninguém sabe quanto tempo, então vou botar K. K minutos. Situação de número 2. Enquanto o primeiro tanque estava recebendo água da torneira de número 1, eu vou colocar agora um novo tanque com uma outra torneira. Torneira número 2. E tá aqui o que aconteceu de água. Isso durante K minutos. Situação de número 3. Vou colocar aqui preto. Situação número 3. O mesmo tanque resolveu agora ser abastecido simultaneamente pela torneira de número 1 e também abastecido pela torneira de número 2. Pronto. Aqui, o que veio da torneira número 2, está de azul. E aqui, o que veio da torneira de número 3. Torneira número 1, pronto. Isso depois de K minutos. No primeiro momento, você deve estar dizendo assim, vixe, esse negócio parece ser fácil, mas agora está parecendo ser difícil. Não. Preste atenção, vamos conversar um pouquinho. Eu vou sempre dividir em partes. Nesse primeiro momento, eu queria que você visualizasse essas 3 situações. Vou tentar transformar para a expressão numérica. Olha só, eu pego um tanque, abro uma torneira e deixo esse tanque sendo abastecido pela torneira número 1 por 5 minutos. Fecho o tanque, fecho a torneira, tiro o tanque. Trago outro tanque com o mesmo formato e abro a torneira número 2. E deixo ela funcionando com uma vazão diferente da 1, deixo funcionando por 5 minutos. Fecha, guarda. Pego agora outro tanque com o mesmo formato do primeiro e do segundo, trago, coloco as 2 torneiras e boto para funcionar. As 2, por 5 minutos. Fecho e guardo. Pronto. Conclusão. O que foi que eu coloquei de água na situação número 3, quando eu abri as 2 torneiras?
eu coloquei quanto de água dentro do tanque? O correspondente, não sei se você notou, mas o correspondente da junção dos 2 tanques que inicialmente eu já tinha preparado. Se eu juntar o que eu produzi com o primeiro tanque e o que eu produzi no segundo tanque, o resultado vai ser justamente o mesmo volume encontrado no tanque número 3, quando as 2 torneiras funcionaram por 5 minutos juntas. Então, pessoal, quer dizer que 5 minutos da produção da primeira com 5 minutos da produção da segunda é, na realidade, 5 minutos da produção conjunta. Você concorda comigo? Perfeito. É justamente isso. Olha aqui. Se eu disser, por exemplo, que aqui eu coloquei 5 litros e que aqui eu coloquei 3 litros, ó, vamos substituir por 1 minuto esse K. Substituir aqui esse K. Vamos colocar aqui, ó, 10 minutos. Só para você imaginar, 10 minutos, 10 minutos, 10 minutos, ok? Se em 10 minutos a primeira torneira preparou, encheu 5 litros, se em 10 minutos a segunda torneira preparou o tanque colocando 3 litros, em 10 minutos, se as duas funcionarem juntas, o que é que você vai encontrar? Você vai encontrar os 5 litros da primeira com mais os 3 litros da segunda. Confere? Então, pessoal, o que é que eu preciso fazer você entender? Que esse é meu objetivo, que era a minha maior preocupação. Portanto, pessoal, o tempo que você gasta para preparar o tanque com as duas trabalhando juntas, com as 2 torneiras juntas, é na realidade a soma da produção individual de cada torneira. Se você somar a produção da primeira com a produção da segunda, o resultado é justamente a produção total. Tá aqui, ó, 8 litros é a produção da primeira mais a produção da segunda no mesmo intervalo de tempo. Por isso que quando eu troco o 10 por K minutos, olha aqui, ó, por K minutos, você chega então à seguinte conclusão. Em K minutos da produção total, é na realidade o que eu produzi em K minutos da primeira torneira somado com a produção em K minutos da torneira de número 2. Você concorda? Então, pessoal, o que eu estou produzindo em K minutos da situação número 3 é a soma do que foi produzido em K minutos da primeira situação com o que foi produzido em K minutos da segunda situação. Tá aí, pessoal. Esse é o nosso resultado. Exatamente isso aqui. Nesse caso, observe que o K pode ser colocado em evidência. Aí aqui fica 1 sobre o tempo total, que eu vou chamar de tesão, é igual, colocando o K em evidência, prende o K, ficamos com 1 sobre T1 mais 1 sobre T2. Beleza? Coloquei o K em evidência. Nesse caso, eu posso cancelar o K, ficando, portanto, com 1 sobre T igual a 1 sobre T1 mais 1 sobre T2. Pronto. Tá aqui, ó, o nosso resultado, a nossa expressãozinha final. Ok? Tá aí. Então, observe o que é que significa essa mocinha, o que é que ela está te dando. Pessoal, se você olhar com calma, você tem exatamente uma rápida, que eu não vou nem chamar de demonstração porque assusta um pouco. Eu queria que você imaginasse que através de um bate-papozinho tranquilo, eu tentei te mostrar a expressão que nós vamos utilizar para resolver as questões de regras das torneiras, beleza? Olha só, o que é que significa esse tesão? Vou colocar aqui, ó, onde quem é T1, o que é T2
e o que é T3. Pronto. T1, o tempo que a primeira torneira vai trabalhar. Tempo da primeira torneira. Então, se ele disser, a torneira de número 1 consegue encher o tanque em 5 horas. Então, 5 vai ser o tempo da primeira torneira. T2, o tempo da segunda torneira. Segunda torneira. E não exige C3, Tzão vai ser, no caso, o que você vai ter com relação ao tempo em conjunto. O tempo das torneiras trabalhando ao mesmo tempo. Não se preocupe, se nesse primeiro momento esse bate-papo causou uma certa dificuldade, pode ficar tranquilo. Daqui a pouquinho eu vou te mostrar algumas questões onde você vai ver uma aplicação desse cenário e vai conseguir visualizar de forma bem tranquila. Vamos então, só para uma rápida revisãozinha. Olha só, foi o que eu te falei. São 3 situações, entenda isso. Poxa, caramba, o que o Thiago está fazendo? Situação número 1, está pegando um tanque e esse tanque está colocando a primeira torneira. Pá, vai deixar ligado por 10 minutos. 10 minutos. Tranca a primeira torneira. Produzir na primeira torneira 5 litros de água. Separa. Pega o mesmo tanque e coloca agora sobre uma segunda torneira. E abre. Por 10 minutos. Marcou? Fecha. 10 minutos? Fecha. Produzir 3 litros de água. Fecha. Até agora, em 10 minutos da primeira, 5 litros. 10 minutos da segunda, 3 litros. Então, juntando os 10 minutos que cada um produziu, não vai me dizer que são 20 minutos não, pelo amor de Deus. Não. Você deixou por 10 minutos. Durante 10 minutos, cada um produziu. Se por acaso eu for até uma nova situação, levando o mesmo tanque e abrindo sobre esse mesmo tanque as 2 torneiras por 10 minutos. Fechou depois de 10 minutos. Quanto de água você tem naquele tanque? Claro, você vai somar a produção da primeira torneira em 10 minutos, 5 litros, com mais a produção da segunda torneira em 10 minutos, 3 litros. Portanto, naquele novo tanque, na situação número 3, você vai ter 8 litros de água, que faz a soma dos dois. Eu transformei essa fração, essa produção, para uma expressão matemática, que ficou a produção em K minutos da situação total ou seja, o tanque com as duas juntas é a soma do que a primeira produz em K minutos com o que a segunda produz em K minutos. Se eu juntar a produção da primeira em K minutos com a segunda em K minutos, eu tenho na realidade a produção total em K minutos. Mas não me interessa esse K, pode ser o tempo que você quiser, 15 minutos, 20 minutos, 50 minutos, porque vai cancelar. Aí você fica com 1 sobre T igual a 1 sobre T1 mais 1 sobre T2. Tempo da primeira torneira, tempo da segunda torneira e o tempo quando elas estiverem trabalhando juntas. Tiago, se por acaso eu tivesse uma terceira torneira, não tem problema. 1 sobre o tempo da terceira. Somava os 3. Se eu tiver 2 torneiras e um ralo, não se preocupe, cada cenário desse, você vai ver um exemplo no próximo vídeo. Se eu tivesse 2 torneiras e um ralo, não tem problema. 1 sobre o tempo da primeira, mais 1 sobre o tempo da segunda. Por que mais? Porque elas estão se ajudando. Menos 1 sobre o tempo do ralo, porque o ralo faz o serviço que contrário. Então você faz ele subtraindo. Então esse mais, pessoal, não é porque tem que ser mais, é porque as 2 torneiras estão trabalhando com o mesmo objetivo. Se fosse uma torneira e um ralo, ia ficar um menos. A torneira despejando água e o ralo retirando. Ok? Vou colocar um exemplo para vocês e já começa o próximo vídeo mostrando um exemplozinho bem rápido e bem tranquilo. Beleza? Pessoal, um forte abraço, tudo de bom? E até daqui a pouquinho. Tchau, tchau.